Meus amados irmãos, Reverendo Hernandes Dias Lopes não carece de apresentações. Se há alguém aqui para ser apresentado, sou eu, pastor Walter Melo, um dos co-pastores da Igreja Presbiteriana Nacional, e depois ele me apresenta melhor. E eu quero dizer que essa função aqui me honra, mas seria uma função de grande alegria para o pastor Marco Antônio Baumgrates Ribeiro. Eu não citei o nome dele no início, fiquei ali palpitando que horas que eu faria isso. Nosso pastor efetivo. Ele entrou em contato com o reverendo Hernandes durante a semana, mandou mensagem para mim, pediu para que nós fizéssemos essa justificativa, por isso vale a pena repeti-la. Ele gostaria de estar aqui, como todos nós estamos tendo a oportunidade. Mas tenho certeza que ele está agora lá, atento. Depois ele vai, com certeza, agradecer a Deus por esse momento. Que Deus o abençoe, pastor, aí no seu trabalho em São Paulo, e que Deus o abençoe aqui, pastor. Que o Senhor continue sendo bênção na vida de todos aqueles que têm ouvido o Senhor. O Senhor é uma bênção em nosso meio, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos ouvi-lo. Muito obrigado, pastor Walter, pelo carinho. Meus irmãos, minhas irmãs, que privilégio estar aqui, nesta ocasião tão singular, tão oportuna, quando a Igreja de Deus se reúne para orar. Alguém já disse que a oração não é poderosa, e eu concordo. Poderoso é o Deus que responde a oração. Deus, sendo soberano, resolveu agir por meio da oração. Assim, a oração é a força mais poderosa nas mãos de Deus na terra, porque ela conecta a fraqueza humana à onipotência divina. Ela liga o altar da terra com o trono do céu. A Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Por meio da oração, Deus cura o enfermo, Deus liberta o cativo, Deus salva o perdido, Deus restaura a sorte da nossa vida. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre um homem da Bíblia, e que no final a chave da virada da vida dele acontece através da oração. E peço que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Jó, no capítulo 1, versos 6 a 12. Jó capítulo 1, versos 6 a 12. E esse texto diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde ou inutilmente, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versos 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o destruir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Você podia ir rapidinho comigo, lá para o final do livro, capítulo 42, versículo 10. E aqueles que estão com a versão revista e atualizada, leiam comigo esse versículo, 42, 10, toda a igreja. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Amém. Este episódio da reunião de Deus com seus filhos está relatado aqui, sem detalhes. Eu quero crer que os filhos aqui são os anjos. Eu quero crer que esta reunião aconteceu nas regiões celestes. E a Bíblia nos informa que Satanás apareceu por lá. E é curioso que quem dá o pontapé inicial na conversa é Deus. Perguntando para Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele está por aí, está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele. É o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada. Homem reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu ainda não conheço. Ando meio ocupado, tenho outras agendas. Quem sabe um dia eu ponho os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu: mas assim também puderas, né? Desse jeito aí é muito fácil. Qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida dele. Tu tens cercado a casa dele com um muro protetor. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Os bens dele prosperam na terra. É muito fácil. Agora toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás está insinuando aqui que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás está insinuando aqui que ninguém adora Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás está insinuando aqui que religião dá lucro, e que as pessoas só se aproximam de Deus porque querem receber benefícios. Satanás está insinuando aqui que Jó não é honesto quando adora a Deus, que ele está numa barganha com Deus, para receber mais de Deus. Mas se o Deus que deu tomar o que deu, o mesmo Jó que agora adora vai blasfemar. E com isto, Satanás levanta aqui duas teses. A primeira delas: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. O que um homem tem? Um homem tem família. Um homem tem bens. Satanás diz: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
Sem que Jó soubesse, o Senhor constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e responde: pode tocar no que ele tem, só não podes atentar contra a sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. O Deus que servimos manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é o diabo, não é Satanás, é o Senhor Jesus Cristo. Então, Satanás sai dali, com a permissão de Deus, e produz um terremoto na vida de Jó. Notem comigo no capítulo 1, no versículo 3, que somos informados que este homem era o maior de todos os do Oriente. Em outras palavras, ele não era apenas o homem mais piedoso, ele era o homem mais rico da sua geração. Isso quebra um mito. Qual mito? De que uma pessoa rica não é piedosa. Isso não é verdade. Jó era o mais rico, já era o mais piedoso. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é carregar dinheiro no bolso ou colocá-lo no banco, é entronizá-lo no coração. Se vocês perceberam, ou já leram, e claro que já leram, nos versos 15, 16 e 17 do capítulo 1, os sabeus, o fogo e os caldeus levaram Jó, o homem mais rico da sua geração, ao colapso financeiro, à bancarrota, à falência. Por muito menos pessoas dão um tiro na cabeça. Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Sendo o homem mais rico, quebra, vai à lona, perde tudo que tem? A resposta está no versículo 21. Quando Jó fica sabendo que ele está quebrado e falido, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. E ele reprova aqui a primeira tese de Satanás, ele prova que ele ama mais a Deus do que o dinheiro, e ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas agora, vem a situação mais amarga, porque no capítulo 1, versículo 5, nós somos informados que Jó era um pai exemplar, ele era um pai intercessor, ele era um pai conselheiro, ele era um pai que estava preocupado com a vida espiritual dos filhos, não apenas publicamente, mas no coração. Jó costurou a união dos filhos, e eu posso garantir aos pais aqui presentes, se alguém tem mais de um filho aqui, sabe disso. Os filhos não são naturalmente unidos. Quando você vê uma família grande, unida, pode ter certeza, tem alguém que está costurando a unidade, a amizade desses filhos. E mais, quando tem dinheiro, o problema é maior, porque dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama. Mas os filhos de Jó são amigos, são unidos. E a causa está num pai que está velando pela vida espiritual dos filhos. Agora somos informados que num dia de festa da família acontece um acidente. E os 10 filhos de Jó morrem no mesmo acidente. Isso não é uma lenda, isso não é uma novela, isso é um fato histórico. E eu pergunto a vocês, como é que um pai volta do cemitério depois de sepultar todos os seus filhos? Como é que recomeça a vida? Como é que se levanta do luto? Como é que ergue-se das cinzas? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que ninguém ama mais a Deus que a família? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no capítulo 1, versículo 20.
Veja comigo. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota a segunda tese de Satanás, ele prova que ama mais a Deus do que a família, ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas agora, chegamos ao capítulo 2. E a Bíblia diz que houve uma segunda reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que com os anjos, nas regiões celestes. E diz a Bíblia que Satanás apareceu por lá de novo. E é Deus quem cutuca outra vez, perguntando: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda. Estou fazendo o que eu sempre fiz. Estou por aí, estou antenado, estou de olho, estou procurando uma brecha. Estou procurando alguém para devorar. E Deus pergunta mais uma vez assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó de novo, sem mudar uma vírgula. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitasses contra ele sem causa para o destruir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família, Jó provou que me adora, não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Então Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele. E tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é esta: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e põe nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde vai a coleira, e nem 1 centímetro a mais. Porém, com a permissão de Deus, Satanás saiu dali, diz a Bíblia, e pôs uma enfermidade maligna em Jó. Feridas do alto da cabeça à planta dos pés. E Jó fica magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta, a pele necrosada. Precisa pegar cacos, talvez de telha, para raspar a pele necrosada, mal cheirosa, purulenta. Bolhas de pus vão se formando, e diz o texto que precisa morder nessas bolhas para tentar aliviar sua dor. Nada pode resolver o seu problema. Não há medicina que lhe traga qualquer refrigério. As pessoas praguejam, as pessoas cospem, as pessoas viram, as pessoas não suportam sequer olhar. E a Bíblia diz que nessa altura, a sua mulher, inconformada com tanto sofrimento, diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Acaba com isso. Deus não é digno de ser adorado no sofrimento. Ele responde: falas como uma doida. Tendo recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Capítulo 2, verso 10 diz: em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Agora confira comigo o capítulo 2, a partir do verso 11. Porque vemos aqui, irmãos, os amigos dele. Está escrito que os 3 amigos de Jó, ele faz, Bildade e Zofar, combinaram ir juntamente condoer-se de Jó, para consolá-lo.
Diz o texto que, levantando eles de longe os olhos, não reconheceram Jó. Então ergueram a voz e choraram, cada um rasgando o seu manto, lançando pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum deles dizia palavra alguma para Jó, porque viam que a dor de Jó era muito grande. Então, uma pergunta a vocês. Esses 3 homens eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? E a resposta insofismável é claro que eram amigos. Óbvio. Você já viu alguém visitar uma pessoa, se condoer dela, ficar 7 dias e 7 noites sentado no chão, só chorando, sem abrir a boca? Você já recebeu alguma visita assim, nas horas mais sombrias da sua vida? Você já fez alguma visita assim para alguém? Então qual era o problema desses homens? O problema dos amigos de Jó é que num dado momento eles começaram a filosofar. Entre aspas, fazer teologia. Desenvolvendo uma lógica cartesiana de causa e efeito. Pensando, ninguém sofre sem causa. Para Jó estar sofrendo, deve ter feito alguma coisa errada. E para estar sofrendo muito, deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. E eles não só falaram para Jó, assacando contra ele os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco. Falaram para Jó que ficou rico porque ele explorou os órfãos e as viúvas, quando a Bíblia diz que ele era a perna dos aleijados, ele era os olhos dos cegos, ele era o amparo dos órfãos e das viúvas. Massacraram Jó. Lançaram sobre ele suas setas venenosas, das acusações levianas. E o que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu, queixou-se. Para vocês terem uma ideia, ele levantou os céus 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Um silêncio gelado, sepulcral, perturbador. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E eu posso lhes garantir uma coisa: o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Se vocês notaram comigo, esse homem está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes que alguém possa ser na vida. Primeira área, área financeira. Segunda área da saúde. Da saúde. Ninguém consegue ficar de nariz empinado num CTI de hospital. Ninguém. Terceira área dos filhos. Não é natural pai e mãe enterrar filhos. Não é natural os filhos furarem a fila. Quarta área, o casamento. Na hora que ele mais precisou de apoio da sua mulher, a mulher disse para ele: morre, homem, morre. Quinta área, as amizades. Aqueles que deveriam ser consoladores, tornaram-se consoladores molestos. Aqueles que deveriam ser óleo nas suas feridas, tornaram-se vinagre nas suas chagas. Parece-nos que esse homem perdeu tudo. Parece que esse homem está no fundo do poço. Parece que não tem mais saída para ele.
Mas eu quero dizer que Jó perdeu tudo menos uma coisa: a sua confiança em Deus. Porque quando você está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar, é para cima, e para cima ele olhou, e arranca do peito um brado de esperança, quando diz: mais uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor. Quando Jó abre a alma para expressar a sua fé, nesse torvelinho de dor, nesse mar revolto de angústia, Deus rompeu o silêncio, e Deus começou a falar com ele. Mas quando Deus rompeu o silêncio, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não respondeu nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus se revelou a Jó, Deus fez 70, literalmente 70 perguntas para Jó. Todas perguntas retóricas, despejando sobre ele torrentes em catadupas, mostrando a ele a sua majestade, a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, e foi perguntando para Jó: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas do firmamento? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar, para elas não invadirem a terra? E Deus foi mostrando para Jó quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão majestoso ele é, quão glorioso ele é, e Jó foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, e se encolhendo, e se encolhendo, e se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias da sua vida. Eu peço que você vá comigo para o capítulo 42, para vermos que verdades são essas. A primeira verdade, que vai descobrir, que vai mudar a história dele, é que ele reconhece a onipotência de Deus. Olha o verso 1 e 2, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Meus irmãos, eu não encontro nada mais consolador, diante da súplica e da oração, do que você saber que o Deus a quem você dirige a sua oração, tudo pode. Tudo pode. Você e eu somos fracos, temos muitas fraquezas. Nós temos fraquezas físicas, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. As meninas, mais espertas do que os homens, driblam isso melhor, com um bom cosmético. Daqui a pouquinho, uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora, que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho que até um exército acampado ao meu redor. Tem as fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais. Quantos de nós, se não todos nós, nas noites mais escuras da vida, chorando e gemendo, falamos para Deus: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Temos fraquezas morais. Irmãos, se não todos nós, a maioria de nós aqui, chorando, já disse para Deus: meu Deus, eu não quero mais cometer esse erro, meu Deus, eu não quero mais cometer esse mesmo pecado, eu não quero, Senhor. E daqui a pouco você se flagra cometendo o mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Temos fraquezas espirituais. Somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos esse praticamos. Nós somos fracos. Oração é para gente fraca. Mas é maravilhoso você saber que diante da sua fraqueza, você está diante do Deus que tudo pode. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem casamento sem restauração, para Ele não tem doença incurável, para Ele nada é impossível. Louvado seja o seu nome.
Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O profeta Isaías, tratando desta matéria, diz que o seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, aquele que mede os céus a palmos, aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nem uma só delas ia faltar. Aquele que olha para as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Para ilustrar isso, um dia um pai caminhava com seu filho de 4 anos pela rua, mãozinha dada, caminhando, quando de repente o menino interrompe a caminhada e se volta para o pai e faz uma pergunta perturbadora. Aliás, eu acho que você concorda comigo, que as perguntas mais complicadas do mundo são feitas pelas crianças. Parece até que elas fizeram um pós-doutorado em perguntas difíceis. E a criança pergunta assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Ficou em silêncio, pensativo. Continuou caminhando. Lá pelas tantas, na caminhada, escuto os barulhos, os roncos das turbinas de um avião supersônico, lá nas alturas excelsas. E o pai disse: filho, olha para cima, está vendo aquele avião? O menino olhou e disse: estou vendo. Qual é o tamanho daquele avião, meu filho? Ah, papai, muito pequeno, está muito longe. O pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado. Ele chegou bem perto. Você está vendo esse avião, meu filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? Pai, esse é muito grande, muito grande. O pai disse: pois bem, filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você, aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você, aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda coisa que Jó experimentou para mudar a vida dele, é que ele reconheceu a soberania dos propósitos divinos. Olha o verso 2, parte B: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, você e eu cremos na soberania de Deus, não cremos em acaso, não cremos em sorte, não cremos em azar, não cremos em determinismo cego, não cremos em misticismo, não cremos em feitiço. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. A sua vida não é como uma lasca jogada no mar da vida, empurrada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que está sentado no trono, tem as rédeas da história em suas mãos. Se você está passando por uma luta, por uma prova, por um vale, por uma tempestade, saiba disso: Deus não perdeu o controle, Ele tem um propósito nisso, e Ele está trabalhando não contra você, mas por você, para que todas as coisas cooperem para o seu bem. A terceira verdade que mudou a história de Jó está no versículo 3, na parte B. Ele diz assim: na verdade eu falei de coisa que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele reconhece a sua profunda limitação. E aqui, meus amados, algo que me encanta. Me permitam um conselho, se posso lhes dar. Tira um sábado, um feriado, para fazer a leitura do livro de Jó, numa sentada só. Numa sentada só. Porque vocês vão perceber que Jó não sofreu como um estoico. Jó não sentou no canto da sala, trincou os dentes e aguentou calado, não. Ele falou muito, mas muito. Ele falou, ele perguntou, queixou, reclamou. E quando você está doído, machucado, você não enxerga na curva,
Você não enxerga no escuro. Você não sabe o que está lá no final. Você esperneia. E Jó falou demais. E agora Deus se revela a ele. E agora Deus mostra a ele a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, o seu poder, o seu controle do universo. Jó botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber. Lição aprendida: o sábio é aquele que sabe que quase nada sabe, porque o que você sabe é muito, mas muito, muito pequeno em relação ao que você não sabe. Então, se você estiver diante de uma pessoa e ela arrotar para cima de você muito conhecimento, pode ter certeza, ela sabe quase nada. Quase nada. É lata vazia que faz barulho. Eu fui criado na roça, aquela agricultura familiar, não mecanizada. Eu não sei quantos aqui já viram uma roça de milho pronta para colheita. A espiga boa, granada, todas se dobram, todas se dobram, todas se dobram. Mas o restolho, que só tem palha e sabugo, nunca se dobra. Ele fica empinadinho. Se você encontrou uma pessoa muito empinadinha, pode ter certeza, é restolho. Só tem palha e sabugo. Quanto mais você conhece, mais você tem consciência de que não conhece. Só está arranhando a superfície. O que é um doutorado? O camarada é doutor. Ele é doutor em quê? Ele pegou o universo inteiro, pegou um pontozinho e falou: vou me especializar nesse pontozinho aqui. Ele é doutor naquilo, só naquilo. Você tem consciência de que você é limitado? Ou está com o peito estufado? Quarta coisa que Jó descobriu que mudou a vida dele. Confira comigo o versículo de número 5. Ele reconheceu seu limitado conhecimento de Deus. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Pastor Walter, quando eu li esse texto, eu fico em crise. Sabe por que eu fico em crise? Porque para mim parece uma contradição, ou no mínimo, um conflito irreconciliável com o capítulo 1, versículo 8. Porque lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse assim: observaste o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Quem está falando isso não é um amigo rasgador de seda, é Deus. Deus não tem uma opinião, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem, que o próprio Deus diz que ele é o mais piedoso da geração dele, pode fazer uma declaração dessa? Eu te conheci só de ouvir, agora que os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Então deixa eu fazer uma pergunta para clarear. Você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. Eu não sei se ele era brasiliense, ou goiano, ou mineiro, ou mato-grossense. Ele nunca tinha visto o mar. Um dia ele disse: hoje eu vou conhecer o mar. Aí viajou para o litoral. Quando ele chegou e viu o mar, ele ficou extasiado. Diz: agora eu conheço o mar. Aí chegou um marujo perto dele, com a pele tostada de sol e sal, e disse: eu também conheço o mar. Qual era a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? A Bíblia diz em João 17:3 assim: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você sabe o que você vai estar fazendo no céu? Depois que você estiver lá 1 milhão de anos, você vai estar conhecendo a Deus. Você sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você estiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Nunca haverá um tempo, se podemos falar em tempo, dentro da eternidade, que alguém possa dizer assim: agora eu conheço
completa e totalmente Deus. Eu esgotei o conhecimento de Deus, não tem mais nada para conhecer. Agora eu vou botar a vida no piloto automático. Nunca, porque Deus é inesgotável em seu ser. Ele é autoexistente, Ele é autossuficiente, Ele é infinito, Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é transcendente, Ele é soberano, Ele é muito maior que jamais nós poderemos alcançar no conhecimento dEle. O céu, portanto, vai ser dinâmico. Agora eu entendo Jó. Está dizendo: Senhor, eu só estou arranhando a superfície. Eu te conheci só de ouvir. Agora que os meus olhos estão te enxergando. Mas a quinta coisa que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 6, confira comigo. Jó reconheceu a enormidade do seu pecado. Diz o versículo 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Notem vocês, queridos, que parece uma outra contradição. Porque parece-me que não fica bem na boca do homem mais piedoso da geração uma confissão dessa. Eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Fica bem na boca de um assassino, de um ladrão, de um corrupto, mas na boca do homem mais piedoso parece que não faz sentido. Imaginem vocês, pastor da igreja chega aqui domingo à noite para pregar, se aproxima do púlpito com voz grave, com um semblante sisudo, diz: meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu me arrependo e eu me abomino no pó e na cinza. Eu acho que os irmãos, tem coisa aí, lá vem. As pessoas que mais choraram, se angustiaram e confessaram os seus pecados, não são aquelas que mais pecaram, são aquelas que mais perto de Deus andaram. Quem está longe de Deus nem consciência de pecado tem, mas quanto mais perto da luz, mais você enxerga as suas manchas, as suas máculas. Quanto mais perto de Deus, mais agonia do arrependimento. Isso está mudando a história de Jó. Agora preste atenção aqui. Jó ainda está doente, Jó ainda está falido, Jó ainda está abandonado pela mulher, Jó ainda está enlutado, Jó ainda está acusado pelos amigos. O que mudou não foi a circunstância, o que mudou foi o entendimento. Tem muita gente querendo o livramento da situação, da circunstância, mas não quer mudar a mentalidade. É preciso mudar o entendimento. E é por isso que agora eu quero convidar a igreja para ir para o verso 10, e de novo lê em voz alta comigo o verso 10, porque o verso 10 é a chave hermenêutica do livro. O verso 10 é a virada da chave, a virada da mesa da história de Jó. Leia comigo o verso 10, por favor, em voz alta. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Me permita uma pergunta. Eu acho que vocês estão no estágio espiritual mais avançado que o meu, e talvez você já chegou naquele estágio que nunca mais ninguém fala mal de você. É assim? Já estão nesse estágio? Chegaram nesse estágio já? As pessoas ainda falam mal de vocês? Mesmo? O que é que você sente quando alguém fala mal de você? Mas fala mal sem você ter culpa, sendo você inocente. O que você sente? Você fica feliz? Você vibra? Aleluia, louvado seja Deus, estão falando mal de mim. Que delícia isso, gente. É assim que você reage? Não. Então eu lhes pergunto, o que vocês acham que Jó sentiu quando seus amigos disseram assim para ele: ô Jó, você é um ladrão,
Ô Jó, você é um adúltero. Ô Jó, você é um cara doido. Ô Jó, Deus matou seus filhos, você é louco. Ô Jó, você roubou os órfãos, você roubou as viúvas. O que vocês acham que Jó sentiu? O que ele fez? Ele se defendeu, ele se defendeu, ele se defendeu, ele se defendeu, ele se queixou, ele se queixou, ele se queixou. E quem se defende e quem se queixa, sabe o que tem no coração? Dor, tristeza, mágoa, autojustiça. Sabe o que Deus está falando para esse homem, irmãos? Meu filho, saia dessa arena da autodefesa, saia dessa arena de ficar se defendendo. Meu filho, não fique remoendo essa dor no seu coração. Entre, meu filho, na brecha da intercessão por essas pessoas que criticam você. Ore por elas, 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 porque você não pode orar por alguém e ter mágoa dessa pessoa ao mesmo tempo. E diz a Bíblia que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. A igreja nunca é tão forte, irmãos, como quando ela caminha de joelhos. A igreja nunca está tão próxima do céu como ela se coloca na brecha da intercessão. É por isso que a igreja não pode deixar de orar, porque quando a igreja ora, Deus muda a chave da história da nossa vida. Quando a igreja ora, Deus abre os céus, Deus faz milagres na terra. O inferno estremece quando a igreja se põe de joelhos para orar. O que é maravilhoso é que em resposta à oração, as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus mudou as 5 áreas. As 5 áreas. A primeira área que Deus mudou foi a saúde dele. Olha comigo aí o versículo 16. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Eu acho que não ficou nem cicatriz e nem sequela. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus está aqui. E Ele é o Deus que cura. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Ele tem poder para curar. Ele é o Jeová Rafa. A segunda área que Deus restaurou, meus irmãos, foram os bens. Olha o versículo 10. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. E agora, se você vai para o capítulo 1, versículo 3, conectando-o com 42:12, você vai ver que de fato e literalmente Deus deu tudo em dobro. Se ele já era o homem mais rico outrora, agora ele é duplamente o mais rico. Eu quero dizer para você nessa noite que o Deus a quem servimos é o Deus da restituição. Você que talvez sofreu nessa pandemia um golpe financeiro, você que talvez fechou a sua empresa, você que talvez perdeu dinheiro nos seus negócios, talvez você passou por um revés financeiro, eu quero dizer que Deus é poderoso para restaurar a sua sorte financeira, Deus é poderoso para restaurar a sua empresa, Deus é poderoso para dar em dobro aquilo que você perdeu, em nome de Jesus. A terceira área que Deus restaurou foram as amizades. Olha comigo o versículo 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Eu fico encantado com isso aqui. Sabe o que está acontecendo? Os caras que criticaram o Jó, Deus chega para eles e diz o seguinte: olha, vocês lembram aquele homem que vocês criticaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo que vocês. Então vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram, para aquele homem orar por vocês, porque eu vou ouvir a oração daquele homem, para restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus, porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Quando você anda com Deus, quem criticou você vai ter que voltar em você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaurou os amigos de Jó. A quarta área que Deus restaurou, meus irmãos, foi o casamento. Alguns intérpretes da Bíblia, comentaristas bíblicos, dizem que Jó casou de novo. A Bíblia não diz isso.
Se eu tivesse casado com outra mulher, penso eu, o texto teria que ter sido claro sobre isso. Então eu quero crer que Deus restaura o casamento dele. Mas eu queria pensar um pouquinho com vocês, só um pouquinho, com a possibilidade de Jó ser um brasileiro. Pensa comigo nessa cena. Quando Jó estava numa magrela, a mulher disse assim: morre, homem, morre. Agora o Jó está curado, o Jó está mais rico ainda, no topo da pirâmide social. O que vocês acham que ele faria para ela, sendo ele um brasileiro? Morre, mulher, morre. A fila andou. Eu estou noutra. Não foi isso que aconteceu. Deus é especialista em pegar os cacos e fazer um vaso novo. Deus é especialista em pegar um casamento arruinado, quebrado, ferido e restaurá-lo. Há pouco tempo, o pastor Valdo chegou para mim, uma mulher, e me fuzilou com um olhar e me declarou com voz contundente: pastor, eu vim aqui dizer para o senhor que eu estou me divorciando. E eu tomei um susto, porque eu achava que ela tinha um casamento modelo. E eu disse: mas você está divorciando por quê, filha? Ela respondeu: secou. Está claro para você botar a legenda? Falei: secou? Ué, mas se secou, tem esperança, minha filha. Você não leu na Bíblia que a vara seca de Arão floresceu? Pois Jesus pode fazer florescer o que está seco aí no seu coração. Ela olhou para mim muito estranho e falou: pastor, o senhor ficou doido. Estou falando para o senhor que morreu, entendeu? Morreu. Falei: morreu? Ué, mas se morreu, tem esperança. Você não leu lá na Bíblia que Jesus ressuscita os mortos? Ele ressuscita o sentimento que está morto no seu coração. Falei: pastor, o senhor endoidou mesmo. Estou falando para o senhor que acabou, não tem mais nada. Acabou, entendeu? Agora, acabou. Falei: acabou? Ué, mas se acabou, tem esperança. Você não leu na Bíblia que Deus chama a existência as coisas que não existem? Ele pode chamar a existência o que não tem mais aí. Você não vai divorciar agora não. Você vai orar comigo um mês, depois você volta aqui, vamos conversar. Depois de um mês ela voltou. Diz: pastor, acabou a vontade de divorciar. Deus mudou o meu coração. O meu casamento está sendo restaurado. Com Deus não tem causa perdida. Mas a última área que Deus restaurou, meus irmãos, foram os filhos. Confira comigo o versículo 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. O que me intriga aqui é que alguns estudiosos dizem assim: ah, pastor, não foi tudo em dobro, não. Não foi. Porque se ele tinha, capítulo 1, versículo 2, 7 filhos e 3 filhas antes, que morreram, se era em dobro, eu tinha que ter 20 agora e não 10. Mas vamos entender algo para mim muito sublime, irmãos, respeitando a dor, talvez de alguns que estão aqui. Às vezes nós usamos uma expressão muito forte, normalmente nessa pandemia. Me permitam a consulta: quantas pessoas aqui do auditório tiveram óbitos na Covid de um membro da família? Levanta a mão. Muitas pessoas. Às vezes a gente diz assim: perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu avô, perdi minha avó, perdi meu marido, perdi minha mulher, perdi meu filho, perdi minha filha. Talvez essa não fosse uma boa expressão para usarmos. Você perde alguém ou algo quando você não sabe onde este alguém ou este algo está. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de sepultar seu único filho. Um amigo veio lhe dar um abraço, diz: meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. Ele disse: não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde o meu filho está. Eu sei com quem o meu filho está.
Meu filho está no céu, meu filho está com Jesus. Eu não perdi meu filho. João agora tem 10 filhos no céu, João agora tem 10 filhos na terra. Deus restaurou, e restaurou completamente. O que me impressiona, e eu termino aqui, é que Deus restaura, mas Deus não explica. Todas as pessoas no enredo do livro estão equivocadas. Satanás está equivocado, porque imaginou que ninguém amava mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que a si mesmo. Jó provou que ele estava errado. A mulher de Jó estava errada. Pensou que Deus não era digno de ser servido no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, achando que Jó estava sofrendo por algum pecado que ele tinha cometido. Jó estava errado, atribuindo todo o seu sofrimento a Deus. Deus restaurou, mas Deus não explicou. O que Deus promete para você e para mim é restauração, nem sempre explicação. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu tenho uma listinha de perguntas, e quando eu chegar lá no céu, eu vou querer saber. Eu vou lhe garantir uma coisa: não vai ser preciso. O céu é autoexplicativo. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. O nosso Deus é o Deus que restaura, e a chave da restauração é a oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Desfazer-me dos meus planos, mergulhar na intimidade do Pai. Meus anseios entregar em seus braços descansar.
Meus amados irmãos, esse é o tempo que o Senhor nos dá. A partir de hoje serão 240 horas de oração ininterruptas, todas as 240 horas disponíveis para que as igrejas, instituições, missões no Brasil se comprometessem. Eu acredito ter alguém da mídia que possa me dizer, hoje à tarde só restavam cerca de 15 espaços vagos, e eu creio que já zerou, aleluia, 240 horas completas, das 16 horas de hoje à tarde, reverendo, até 16 horas do dia 28, haverá no canal YouTube oração. Irmãos, comprometendo-se, intercedendo pelos diversos motivos que foram elencados para os 11 dias, do dia de hoje até o dia 28. Esse tempo é do Senhor, mas eu quero te convidar a entregar seus anseios, nos braços do Senhor descansar, e lhe dar todo o louvor, toda a glória, toda a honra, todo o seu ser. Se for possível, eu quero convidá-lo a ajoelhar-se diante de Deus. Eu sei que temos pessoas que não poderão fazê-lo por razões diversas, talvez para o coro, em função da beca, coisas que possam impedir. Não se constranja, mas se você puder, reverendo Hernandes estará orando conosco, por nós, e impetrando a bênção sobre o povo de Deus. Você que também está cultuando ao Senhor neste momento, na sua casa, no seu hotel, onde quer que você esteja, é convidado a orar também de joelho na presença do Senhor. Falemos com Deus. Ó Deus bendito, nós te adoramos por quem Tu és, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus Criador, o Deus da providência, o Deus que governa, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que transforma. Não há outro Deus além de Ti, só Tu és Deus, autoexistente, autossuficiente, infinito, imenso, eterno, imutável, todo-poderoso, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, Deus justo, verdadeiro, misericordioso, o Deus que é amor, que é luz, que é Espírito, que está aqui entre nós, o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que intervém. A Ti elevamos a nossa voz, a Ti rendemos a nossa adoração. Tu és a nossa esperança, nosso arrimo, a nossa sorte. Tu és a nossa paz, a nossa alegria. Não há outro a quem buscarmos. A Tua igreja te busca, Senhor, te deseja, te anseia mais do que o romper da alva. A nossa alma carece de Ti, mais que o ar que respiramos. Volta o Teu rosto para nós, sê propício a nós, visita a Tua igreja, reaviva a Tua obra no decorrer dos anos, resplandeça o Teu rosto sobre esta casa, manifesta o Teu poder, enche esta casa com a luz da Tua presença. Se há porventura alguém aqui triste, consola, Senhor. Se há alguém aqui, meu Deus, desesperada, pensando até em dar cabo da vida, sem rumo, sem uma luz no fim do túnel, que Tu encontres esta vida hoje, que tragas esperança. Se alguém entrou aqui, Pai, enferma, precisando de um toque da Tua mão, manifesta o Teu poder. Tu és o mesmo Deus do passado,
serás o mesmo amanhã e eternamente. Se alguém aqui, meu Deus, ainda longe da tua presença, que ainda não se rendeu a Cristo, que essa seja uma noite de salvação. Se há alguém aqui desviado do Evangelho, que foi criado nos teus caminhos e abandonou os teus caminhos, indo para um país distante, traga-o de volta à casa do Pai nesta noite. Ah, Senhor, glorifica o teu próprio nome, exalta o teu santo servo Jesus, que o teu nome seja exaltado, que através dessa jornada de oração, nações possam ver os grilhões sendo quebrados, a obra missionária avançando, as trevas sendo dissipadas, os cativos sendo libertos, e a salvação chegando com toda força nos corações entenebrecidos pelo pecado. Ah, meu Deus, manifesta a tua glória na vida da tua igreja e levanta o teu povo nesta geração. É a nossa súplica, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Povo amado de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o insondável amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Nós vamos nos assentar, vamos falar com Deus pessoalmente.